Se Dom Costa estivesse aqui, ele iria dizer: que beleza, que beleza, que beleza, que belo horizonte vejo nesta igreja. Pessoas que acreditam nas vocações, pessoas que acreditam no sacerdote e mais ainda em Jesus como sumo e eterno sacerdote, Jesus como bom pastor. Pessoas simples, mas que doam o seu tempo a serviço da missão. Uma salva de palmas para todos que acreditam na obra do Senhor. Mas quando nós falamos em rezar, pedir ao Senhor da messe que envie operários, quem são os vocacionados? Quem são? Muitas vezes nós podemos pensar que os jovens que moram nesta casa são extraterrestres, né? Vieram de outro planeta, ou caíram do céu, são anjos que caíram do céu. Não, são pessoas simples, portadoras de limitações, frágeis, mas também de grandes virtudes. Vejam as nossas famílias, de todos os cantos, como disse Padre Arandir, né? Cada um de culturas diferentes, de lugares diferentes, realidades diferentes. Mas que um dia recebemos o chamado de Deus e procura dar respostas a este chamado. Quando Deus chama, não é para ficar trancado no quarto, mas é para sair para uma missão, deixar o aconchego do lado. E muitas vezes as nossas famílias não aceitam isso e não entendem a nossa vocação. Mas se o Senhor chamou, devemos dizer sim. Por isso, Deus chama sempre os seus sacerdotes a partir de determinados contextos humanos e eclesiais, com os quais estão inevitavelmente conotados e aos quais são mandados para o serviço do Evangelho de Cristo. Saímos de muitos lugares e tem uma canção que nos motivou e nos impulsionou no início deste ano para falar o que é a nossa vocação. Então vamos escutar com atenção esta canção. O Senhor me criou
resisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão. A vida arrisquei, eu tudo deixei e a cruz carreguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Por uma grande missão, por uma nova missão, por uma grande missão. E do nosso trabalho, das nossas atividades de pastoral, com nossas limitações que os nossos pais conhecem bem, das nossas virtudes, um dia a gente escutou esse chamado de Deus e procuramos responder a cada dia. Chamado este que comungamos com os outros irmãos do seminário. Esse chamado que um dia tivemos a experiência dos discípulos de Emaús. E uma vez a gente, certo dia, acordou e se perguntou: meu coração não ardia quando eu ouvia a Escritura, quando partia o pão? E é essa experiência do Cristo ressuscitado que nos leva a sair de casa para uma missão muito maior que está nos planos de Deus. E chegando no seminário, encontramos alguns jovens com o mesmo sonho, com o mesmo chamado, mas de forma diferente, culturas diferentes, diversidades. Mas o seminário, a casa de formação, se torna sinal do reino, uma vez que nela se respira confiança e nela se gera um renovado modo evangélico de ser, aprende-se nela um estilo de vida, no ritmo das exigências de cada etapa formativa, modela-se o discípulo missionário chamado ao sacerdócio. O seminário é mais do que uma casa de formação, é sobretudo o lugar da vivência do Evangelho, como diz o nosso reitor. O seminário é uma grande família, é uma extensão do nosso lar e se concretiza aqui a casa dos discípulos de Jesus. O seminário é esta família que é constituída por todos vocês, porque sonhamos juntos. Não sonhamos não apenas no sacerdócio, mas sonhamos num mundo melhor, que o reino de Deus aconteça. Sonhamos numa igreja viva, missionária, e é este sonho que devemos construir. Pedi ao Senhor da Messe que envie operários, e é isso que você está fazendo, todos os dias, rezando o seu texto, indo à missa, a gente está rezando para que o Senhor envie santos pastores. Então o seminário é esta família, que hoje é constituída por 69. Digo que eu não tenho 69 seminaristas, mas 69 irmãos, que caminhamos juntos, ora tropeçamos, ora se levantamos, mas juntos com o mesmo propósito, de servir ao Senhor com alegria. E como família, a família sempre ofereceu e continua a oferecer as condições favoráveis para o desabrochar das vocações. É na família que surgem as vocações também, com o chamado da vida. É na família que damos os primeiros passos. E cabe às nossas famílias ser arautos das vocações.
devem propagar as vocações e, ao mesmo tempo, difundir esta obra das vocações sacerdotais em todos os lugares da nossa consciência. Por isso, hoje, deixo esse apelo, porque quem ama, cuida. Então, se cuida, vem os meios necessários para que nunca faltem. Os cristãos tinham tudo em comum, lá nas primeiras comunidades. Dividiam seus bens com alegria. Quero mostrar a você, aos pais e familiares, podem ficar de pé, por favor. Queridos zeladores da OBS, vejam de onde nós surgimos, de onde partimos. Foi desta família. Agora podem sentar. Zeladores, sócios, levantem, por favor. Queridos pais, não estamos sozinhos. Não estamos abandonados no seminário. Temos mães, pais que nos acolhem, que nos amam também, que cuidam de nós. Não é verdade? Então, vejam, todos, fiquem todos de pé. Somos uma só família, um só povo, um só coração. Somos a família de Jesus Cristo. Somos a família do bom pastor. Vamos dar as mãos, vamos sentir o sangue pulsar nas nossas veias. E olhando para este bom pastor, vamos lembrar que o Senhor está vivo, que Ele está ressuscitado e que Ele nos envia para a missão, para que todos possam fazer uma experiência do Cristo ressuscitado. E devemos continuar a transmitir esta boa nova do Evangelho, porque Ele vive, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tem como não há, mas eu vencer, que o meu futuro está nas mãos do Deus Jesus, que vive está. Viva Jesus Cristo! Não devemos temer, não devemos ficar apavorados, desesperados, porque Ele vive. E se o Senhor nos chamou para uma missão, se o Senhor chamou você para ser zelador, zeladora, sócio da OBS, não tenha medo, porque Ele vive. E podemos acreditar e sonhar numa igreja melhor, num mundo melhor, porque é Jesus que nos conduz. É Ele a luz do mundo. Viva Jesus Cristo!